Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula de biologia e o assunto hoje é replicação do DNA. O que quer dizer replicação do DNA? A molécula de DNA faz cópia dela mesma e produz uma nova molécula de DNA filha. Vamos lá, próximo slide. Vamos dar uma recordada aqui nas funções do DNA, tá? DNA, como eu disse, faz duas coisas basicamente. Uma, cópia dele mesmo, replicação. DNA copiando, fazendo uma cópia dele mesmo, um backup do pendrive, né? E formando uma nova molécula de DNA. É o processo de replicação. Para quem lembra, ocorre na fase S da intérfase, tanto da mitose quanto da meiose. Então, hoje, nessa aula, nós vamos nos fixar aqui, ó, replicação da molécula do DNA. Lembrando que o DNA também passa o código de proteínas, de enzimas, para o RNA mensageiro, isso é a transcrição, tá? E o RNA mensageiro, quando vai para o citoplasma, o código da proteína, o código da enzima é lido pelo ribossomo, ele faz a tradução e sintetiza a proteína, sintetiza a enzima. Veja bem, nosso objetivo hoje não é transcrição, não é tradução, é apenas o processo de replicação, ok? Então vamos lá, caderninho na mão, vamos estudar a replicação com bastante detalhe. Então vamos lá, pessoal. Replicação ou autoduplicação semiconservativa. O que é isso? Você tem a molécula de DNA original, tá? Tá lá formando seus cromossomos. Nós vamos duplicar essa molécula, tá bom? Uma enzima chamada helicase vai romper as pontes de hidrogênio entre A com T e C com G. Se você já esqueceu isso, pega a aula passada de ácidos nucleicos, tá? Então, essa molécula de DNA tem um lado da cadeia que a gente chama de 5,3, já eu mostro para vocês, e o outro é o 3,5. E elas estão ligadas por bases nitrogenadas, A com T e C com G, adenina, timina, citosina, guanina, tá? A enzima helicase rompe essa ligação. A molécula abre, ó. Quando a molécula abre, uma outra enzima, chamada DNA polimerase, começa a encaixar os nucleotídeos complementares. Se aqui na original tem A, ele põe o T. Se aqui tem T, ele põe o A. E vai copiando, A com T, C com G, G com C, T com A, e copia um lado e copia o outro. No final do processo, nós vamos ter duas moléculas de DNA filhas, tá bom? Agora, olha que interessante, essas moléculas filhas, eu dupliquei, né? Elas são idênticas, elas são clones. Elas têm uma cadeia de nucleotídeos da molécula mãe. Uma cadeia de nucleotídeos da molécula mãe. Então, ela é semiconservativa, quer dizer, metade da molécula eu conservei a origem, a molécula mãe, ela veio da molécula mãe. Metade da molécula veio da molécula mãe. Então, é uma autoduplicação, porque ela faz sozinha, e semiconservativa, quer dizer, metade da molécula veio da original, tá bom? Então, de novo, molécula original, abre, e copia um lado, copia o outro, formando duas novas moléculas idênticas, tá? Então, esse é o básico que você tem que saber, tá bom? Agora, vamos dar uma ênfase nisso, vamos dar uma aprofundada nisso. Veja bem, aqui está a molécula de DNA helicoidal, aqui está a enzima helicase, suponha, ela foi quebrando a ligação, ela vai quebrando a ligação, abrindo a molécula. O que está em cinza, preto, é a original, e o que está em amarelo é a nova, é o novo filamento, ó. Então, ela vai formando um novo filamento. Então, no final, eu duplico a molécula e conservo uma cadeia da molécula mãe. Tá bom? Mesma história, só que agora eu vou colocar o 3553. Então, está aqui o meu DNA, lado 35 e lado 53. Tá? A mesma história. O 35 a gente vai copiando, A com T, só que se um lado é 3, o outro lado é 5. Lembra que ela é antiparalela, né? Aqui, lembra das desoxirriboses? Lembra da pentose do DNA, desoxirribose? No 5,3, o pentágono está em pé. No 3,5, ele está deitado, ele tá de ponta cabeça. Tá? O oxigêniozinho fica para baixo, aqui o oxigêniozinho fica para cima. Tá? De novo, se você esqueceu isso, volta na aula de ácido nucleico que eu mostrei para vocês a molécula de desoxirribose em pé, em pé com oxigênio e deitada, invertida, com o oxigênio embaixo.
Tá bom? Muito bem, vamos continuar. Você voltou lá, né? Agora você está lembrando que é 3553. Vamos dar mais uma aprofundada nisso. Então vamos lá. Isso aqui, ó, para quem vai fazer vestibular, às vezes aparece. Olha, a forquilha de replicação. Você fala, o que é isso? Então veja, a molécula de DNA é essa daqui, ó. Azul 5,3, que é um dos lados, e vermelho 3,5, que é o outro lado. A enzima helicase, lembra da enzima que abre a molécula, o zíper? Ela vem e vai quebrando as pontes de hidrogênio. Conforme vai quebrando as pontes de hidrogênio, o lado 3, 5 já é copiado imediatamente, que a gente chama de fita líder. Ó. Então tá aqui, A com T, C com G, G com C, T com A. Lembra que aqui a pentose está com oxigênio de cabeça para baixo, isso aqui está oxigênio de cabeça para cima. Tá? Então vai formando a fita complementar na boa. O outro lado não. O outro lado, a gente só copia sempre o lado 5,3. Sempre o movimento é 5,3. Movimento é 5,3. O movimento é 5,3. Então, se o movimento é 5,3, o molde é 3,5. Tá? Então, aqui, como o molde é 3,5, é só copiar direto. 5,3. Aqui, o molde não é. Olha o vermelho aqui. O molde é 3,5. Então, aliás, desculpe, pegando dessa parte, o molde é 5,3. Então, eu preciso copiar do sentido 3,5. Eu preciso copiar daqui para cá. Então, conforme vai abrindo a molécula, um fragmento vai sendo copiado, só que no sentido oposto. Ó. Aqui, ó, 5,3, tá? E aqui agora 5,3. Então, lembra que eu sempre copio no 5,3. Ó. Então, aqui 5,3. Aí você fala, caramba, então você vai copiando no outro lado, na fita que está aberta 5, do lado 5,3. Você vai copiando sempre atrasadinho, vai copiando, abre um pedaço, aí copia, 5,3, isso. Aí abre mais, 5,3. Aí abre mais, 5,3. Depois vai ter uma enzima chamada DNA ligase que vai ligando esses fragmentos. Quem descobriu isso foi um japonês chamado Okazaki. E cada fragmentinho que vai sendo formado no sentido 5,3, lembra? Sentido 5,3, cópia 5,3, ele vai se ligando. São os fragmentos de Okazaki, com a enzima DNA ligase. Então, aqui, ó, na fita original, que é 3,5, o lado 5,3 vai sendo copiado diretamente, até acabar. E no lado que é 3,5, que é o vermelhinho aqui, ó, ele vai sendo copiado no 5,3, mas aos pouquinhos, entendeu? Aí ele vai ligando a molécula. No final, eu vou ter duas moléculas de DNA, esta e esta. Tá? Essa veio um pouquinho mais rápido, que é a chamada fita líder, e essa um pouquinho mais lenta, porque a gente vai fazer o quê? Copiar em partes, tá? Sempre 5,3 e ligando as partes, os fragmentos de Okazaki, tá bom? De novo, quando você abre a molécula de DNA, vai aparecer um garfo, sabe aqueles garfos duplos? Um garfo duplo, eu nunca sei aqui acertar aqui a câmera, um garfo duplo. Isso aqui é chamado de forquilha de replicação. Então, esse garfo aqui duplo, ó, o azul e o vermelho aqui, é a forquilha de replicação. Parece um diapasão, ou então aqueles garfos que só tem de churrasco, né, que só tem duas estruturas, uma e duas aqui. Tá? Forquilha de replicação. Então, a helicase abre e começa a copiar. Sempre no sentido 5,3. Sempre no sentido 5,3. Tá bom? Não é uma coisa muito fácil, mas espero que você tenha entendido. Tá bom? Se não, repete o vídeo ou me pergunta aí no privado. De novo, a enzima ligase, tá? A enzima ligase, de novo, a enzima ligase, o que vai acontecer com ela? Ela quebra a molécula de DNA, que está em azul, o lado 3,5 vai sendo copiado na boa, vai formando 5,3, e o lado 5,3, aí eu vou copiando ao contrário, sempre aqui, ó. 5,3, 5,3. Fragmentos de Okazaki, tá bom? Aqui está a forquilha de replicação, em azul. De novo, com mais detalhezinho. Então tá aqui, peguei a molécula de DNA, que está em preto, lado 3,5, lado 5,3, tá bom? E o que acontece? Esse lado aqui, eu vou montando o DNA complementar tranquilamente, ó. A com T, C com G. Se aqui é 3,5, aqui é 5,3. Tá? Então, montar o 5,3 é direto. De novo, feito pela
DNA polimerase. Tá? Isso é chamado fita líder, contínua, mais rápida. Agora, conforme a helicase vai quebrando a molécula, vai quebrando as pontes de hidrogênio, aquele outro lado lá, que é o 3,5, né? Nós vamos jogando o 5,3 aqui, ó. Tum, 5,3, tum, 5,3, tum, 5,3. E aí nós vamos formando os fragmentos de Okazaki, tá? E ligando eles, né? Pela DNA ligase. Tá aqui a DNA ligase, tá bom? Primases são os pontos que são pegos para começar a cópia do lado descontínuo, tá? Então tá aqui várias primases. Helicase é a enzima que quebra. Topoisomerase é aquele enzima que desenrola a dupla hélice, tá? E helicase quebra as pontes de hidrogênio. Eu sei que é um monte de nome específico, mas mais esse daqui é para pessoal de medicina que tem muito detalhe na prova de medicina, né, no vestibular. Então lembra, topoisomerase é uma enzima que desenrola a dupla hélice. Helicase rompe as pontes de hidrogênio. DNA polimerase coloca os nucleotídeos complementares, tanto de um lado quanto do outro. E sempre você vai formar a fita no sentido 5,3. Para formar no sentido 5,3, você tem que partir do 3,5 do DNA. 3,5 do DNA forma 5,3. Ok, vamos lá. Muito bem, se você chegou até aqui, vamos encerrar a aula com um resumão. Tá? Qual é o resumo? Replicação do DNA ou autoduplicação semiconservativa. É pegar cada molécula de DNA, né? Cada molécula de DNA, né? Cada cromossomo é uma molécula de DNA e duplicar essas moléculas. Então isso é muito comum, isso ocorre na fase S da intérfase, tanto da mitose quanto da meiose, para duplicar o material genético, para duplicar os cromossomos. Lembrando que cada cromossomo é uma molécula de DNA. Ocorre na fase S da intérfase, não esqueça isso, tá bom? Quem quebra a molécula de DNA? Lembra que o DNA é dupla cadeia, quem quebra essa dupla cadeia é uma enzima que parece um zíper, que é a enzima helicase. Aí o que acontece? Cada fita, tá aqui original, ó, fita original do DNA, vai servir de molde para a nova fita, por isso que ela é semiconservativa. No final, esta daqui vai estar na molécula de DNA filha, essa fita, e esta também na outra filha. Então, ela vai conservar metade das moléculas de DNA. Os nucleotídeos livres são capturados pela DNA polimerase, que vai encaixando, né, o A com T e o C com G, tá bom? Então, não esqueça, tá? Replicação do DNA. Eu sempre aconselho, pega o livro-texto, dá uma lida, faz uma ficha resumo, tá, dos pontos mais importantes, principalmente você que está prestando vestibular. Faça bastante exercício e tire as dúvidas comigo, tá bom? Então, eu espero que tenha sido útil para você essa aula. Tchau, tchau. Até a próxima.